Bom, vamos para o que interessa. A série Invasão Secreta traz o Nick Fury de volta ao planeta Terra, no qual ele precisa se unir com o Talos para impedir a invasão dos Skrulls, a infiltração dos Skrulls nos governos dos países para o início de uma terceira guerra mundial. Bom, sem mais delongas, para mim eu acho que é uma série fraca. Eu sei que Invasão Secreta tá lá nos quadrinhos, com todos os conteúdos dos super-heróis da Marvel da DC estão nos quadrinhos. Eu acho que é uma série que não precisava existir, não precisava preencher essa lacuna dessa história no meio de tudo isso. Samuel Jackson é um ator incrível, sensacional, e trazê-lo para uma série fraca, com pouco conteúdo, com pouca dinâmica, até mesmo com uma história praticamente desinteressante, com mais um vilão furreca, só que desta vez o vilão que mostra a sua imponência dançando, Ben Adir, Kingsley Ben Adir, mostrando toda a sua imponência dançando, indo para um lado para o outro, um para um lado e para o outro, não fica parado em nenhum momento só para mostrar a sua grandiosidade, a sua imponência não dá. Incomodou bastante, além de ser fraco, é uma série que deu sono várias vezes, eu fiz maratona e não vai, não, é muito fraco esse conteúdo, não tem história para contar. E além disso, eu acho que é uma série bem covarde, é uma série que tenta vender pelos seus atores. A série, além de trazer Samuel Jackson, que é um baita ator, um cara. E nós temos Don Cheadle, Emilia Clarke, Olivia Colman, Ben Mendelsohn, até mesmo o próprio Kingsley Ben-Adir, que o seu rosto tem se tornado relevante nos últimos tempos. Ele tem feito alguns papéis relevantes, o rosto dele tá bem familiar atualmente, o nome dele tá aparecendo várias vezes. Então trazer esse elenco de peso, esse elenco tem sido conhecido, falado, discutido nesses últimos anos para uma série bem furreca, bem rasa, com uma história sem grandes emoções, é ruim. Não consegui me conectar na série 100%. Para falar, tem coisas boas? Tem. Emilia Clarke, boa, excelente, mas é uma personagem que tem muito mais por vir. A personagem da Olivia Colman já me chama a atenção devido a ela ser uma agente de campo, ser uma personagem que está ali no campo, torturando as pessoas, se infiltrando, matando. Eu acho que foi uma boa sátira usar essa personagem, uma personagem mais velha que fala muito em missões que geralmente o personagem é bem mais silencioso. Eu gostei da Olivia Colman, por mais que é, eu olhando por esse lado mais sátiro, eu me diverti, achei interessante colocarem ela nesse papel onde é um papel muito mais masculinizado, mas também por ser uma pessoa muito falante, ela é um ela incomoda demais. Talvez ela, se ela for uma vilã, talvez consiga construir algo mais, pois ela tem presença, ela tem carisma e só dando um roteiro certo para essa personagem, uma história certa, motivações corretas para essa personagem, ficaria bacana. Olivia Colman, se bem utilizada, promete. A relação do Talos com o Nick Fury é bacana. O Nick Fury, a questão do próprio Blip, e a questão dele ficar no espaço, a relação dos dois de amizade, em que um ajudou o outro, do Talos sempre ajudar o Nick, e o Nick nunca dizer um obrigado, a rincha que há o próprio atrito que há entre os dois quando o Talos guardou um segredo para o Nick Fury e depois que o Nick Fury descobre, fica muito revoltado com Talos, do problema que há de vir. Acho que deveria ter prolongado ainda mais a relação dos dois, que eu acho que é uma das melhores coisas nessa série, mas infelizmente acaba rápido, porque eu acho que a única coisa que de fato, de história, que, mais concreto e bacana. Tem a questão do Nick Fury com a sua esposa, não sei exatamente se é legal, se não é. Eu acho que é mais em relação a tentar construir essa relação dele com os Skrulls, já que ele acaba ficando com
com um Scrooge, então acho que é mais que nessa tentativa de construir esse próprio, a relação dele com esse próprio personagem e também explorar esse lado mais dramático do Samuel Jackson, que ele é muito bom, ele é sensacional nessa dramatização dele, um pouco da depressão, de ter ficado deprimido depois do blip, depois de ter passado 5 anos, como tudo mudou depois desses 5 anos, dos próprios erros do Nick Fury ter retornado contra ele mesmo, enfim, é uma série que para mim não precisava existir, é um ponto muito pequeno e ou até mesmo uma série que não foi aproveitada no seu total, na sua total potência. Acho que talvez poderia ter se aproveitado mais da história, aprofundado mais a história dos personagens, ter mais episódios, algo a mais para mudar, pois o que foi apresentado é fraco. Terceira Guerra Mundial, países se enfrentando, personagens saindo dos Estados Unidos e indo para a Finlândia, indo lá para a Rússia, algo que incomoda, por mais que deveria relevar essa questão, mas daria para relevar, mas não dá. A série, você não consegue se conectar com ela, que os pequenos detalhes começam a ser importantes. Então os erros começam a incomodar bastante. Então eu queria ter essa passagem, viajar tão rápido, sair dos Estados Unidos, ir para a Finlândia, depois ir para a Rússia, depois ir lá para a França e para a Itália. Por que não? Eu queria ter essa agilidade de poder viajar por esses países como essa série mostra. Mas enfim, é uma série com poucas conexões, não me empolgou, não me emocionou como deveria. Tem conteúdo bacana, mas eu acho que é pouco, que é justamente a relação entre Talos e Nick. Fora isso, um vilão fraco, é, não conseguiu aproveitar no máximo desse vilão. Da mesma forma que é um vilão horrível, atuação horrível, um vilão que fica dançando de um lado para o outro, não fica parado. Talvez se trocassem, se a vilã fosse de fato a Olivia Colman, a série talvez fosse melhor. Talvez a vilã deveria ter sido a Olivia Colman, porque é ou a gente, ou a gente chata, ela chega falando, coloca todo mundo, deixa todo mundo pianinho e é uma personagem que tem um lado um pouco mais sátiro nessa questão de agente secreto, sabe? Pessoas que estão no campo fazendo as missões. Talvez Olivia Colman deveria ter sido a vilã nesse conteúdo mesmo, porque ela tá ali, estão pagando ela, põe uma personagem para trabalhar. Com certeza eu acho que a atriz ela iria comprar sim, se de fato fosse nesse conteúdo. Já que não foi, que pelo menos deem um papel importante em um filme grande para ela e que consigam transformar ela em uma grande vilã. Por favor. Eu tô cansado de muitas séries, muitos filmes só trazendo coisas que ainda virão sem finalizar nada. Tá enchendo a cada dia mais. Bem, pessoal, é isso. É mais um conteúdo que eu gravo, que é mais um desabafo do que é exatamente uma crítica. Tem crítica sim, já critiquei todo mundo aqui, falei os pontos positivos, mas não tem mais o que falar. É a série fraca mesmo. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e é isso. Tchau.